O que significa ser um bom jogador de beisebol? Uma coisa é certa: Kim Ji-sub não é assim. A velocidade de sua bola rápida, um arremesso reto que enfatiza a velocidade, é de apenas 124 km por hora. É muito lento. O comentarista da partida grita que Kim Ji-sub não está liderando novamente. Claro! Home run! O batedor acertou a bola para que ela saísse do campo e permitiu ao cara marcar pontos sem risco. A velocidade de saque de Ji-sub é baixa, e ele não consegue definir a trajetória íngreme da bola. A única coisa em que ele teve um pouco de sucesso foi na precisão do arremesso. Suas falhas foram repetidas, vez após vez, e o treinador disse que precisava abandonar a carreira de jogador de beisebol. O cara teve notas excelentes na escola. Talvez devesse continuar os estudos e encontrar uma profissão mais adequada. Na situação de Kim Ji-sub, tal decisão era bastante óbvia e razoável. Mas Ji-sub rejeitou resolutamente todas as opções. Ele quer jogar beisebol. Há uma razão pela qual ele não pode desistir. Isso aconteceu quando ele tinha 15 anos. Ele era um jogador novato. Ele ficou na base e considerou qual arremesso escolher, uma bola curva ou uma forkball, que deixaria a bola cair bruscamente antes de chegar à zona. Havia uma voz em sua cabeça que dizia claramente: bola rápida. Ji-sub arregalou os olhos e tentou descobrir de onde ouviu esse som. Uma voz em sua cabeça o levou ao seu oponente. Foi ele quem pensou que Ji-sub acertaria uma bola rápida, e o cara com certeza acertaria. Kim Ji-sub sentiu que podia ouvir os pensamentos de seu oponente. Sim, ele ainda consegue ler as mentes de todos os jogadores e prever suas ações. Como ele pode abandonar um esporte tão adequado? O treinador respondeu à recusa de Ji-sub que respeitava sua escolha, mas pensou consigo mesmo que estava muito irritado com esse cretino. Ji-sub sabia que sua habilidade nem sempre trazia coisas boas. Ele prefere não ler esses pensamentos. Mesmo assim, ele não desistiu e continuou jogando beisebol. Ele aproveitou todas as oportunidades para continuar sua carreira. Seja a Liga Independente Japonesa, a Liga Americana ou mesmo a Liga Semi-Profissional Chinesa. Não importa o quanto ele tentasse. Ele não conseguiu grande sucesso. Ji-sub começou a perceber que persistência e diligência por si só não são suficientes para jogar beisebol. Nenhum time o queria em seu elenco. Sua carreira chegou ao fim quando ele tinha 32 anos. Seu pai teve uma conversa séria com seu filho. Ji-sub ouviu atentamente o que seu pai estava lhe dizendo. O pai estava preocupado com o que seu filho faria para viver. Ji-sub sabia que não era fácil para sua família, mas só conseguiu suspirar. Mas ele já havia planejado como aproveitar ao máximo suas habilidades. Ele disse ao pai que teve uma ideia. Papai sorriu. Ji-sub pediu a seu pai que lhe emprestasse 50 milhões de won. O brilho do pai diminuiu e ele ficou com raiva. O que o filho pretende fazer com esse dinheiro? Ji-sub respondeu alegremente que jogaria pôquer. Existem muitas ligas profissionais de pôquer na América e elas oferecem prêmios enormes. Ele estava completamente confiante em sua vitória. Esses 50 milhões se pagarão em um dia. Papai pegou uma vassoura e tentou ensinar bom senso ao filho. Ji-sub fugiu de seu pai furioso para a rua e sentou-se tristemente em um banco. Seu irmão, que também estava presente durante a conversa, aproximou-se dele. Ele simpatizava com Ji-sub. Ele herdou muito de seu pai. Papai trabalhou como policial durante 30 anos e sua mão é pesada. Mas na verdade, Ji-sub é um verdadeiro lento. A última vez que Ji-sub foi chamada desse nome foi no ensino médio. O irmão perguntou de que outra forma explicar o fato de ter começado a discutir seriamente o jogo na frente do policial? E, em geral, agora não é o momento certo. Já aconteceu de seus pais contestarem alguma de suas decisões? Ji-sub se lembra de algo assim. Portanto, o cara precisa encontrar um emprego normal para mostrar que é capaz de se virar sozinho. Na idade dos pais já é prejudicial se preocupar tanto. Ji-sub entendeu tudo perfeitamente. Mas quando ele conseguirá um emprego em algum lugar? Um emprego de meio período não faria mal para começar. Seu irmão lhe deu um cartão do clube de beisebol. Deixe Ji-sub ir lá amanhã. Ele já fez um acordo com um conhecido. Eles providenciarão o Ji-sop. Na manhã seguinte, Ji-sub estava lá. O diretor Osumano olhou seu currículo. Ele ficou surpreso ao ver que eles também jogavam beisebol no Japão. E na China. O cara viajou muito. O diretor Osumano sorriu com otimismo. Ji-sub tem muita experiência. Além disso, ele é o irmão mais novo de Ji-chan. Mas como a entrevista está acontecendo, o diretor resolveu fazer uma pergunta ao cara. Aposentar-se do beisebol profissional e encontrar um emprego no beisebol amador é uma boa decisão. Existem muitas pessoas ricas no esporte amador. Se você estabelecer contato com eles, muitas oportunidades surgirão. Por exemplo, consiga um emprego como personal trainer
E se tiver sorte, poderá ser convidado para partidas privadas. Ji-sub nunca tinha ouvido falar disso, mas gostou da perspectiva. O Suman continuou que o problema é que visar essas pessoas levou à explosão da popularidade de clubes como este. Nesta situação, que estratégia Kim Ji-sub escolheria para garantir que o seu clube vencesse os seus concorrentes? Os olhos de Ji-sub se arregalaram. Qual estratégia? Do que o diretor está falando? Ele se concentrou e deixou escapar que reduziria o custo do treinamento. Existem muitos escritórios perto do clube. Por isso, a maioria dos clientes são trabalhadores de escritório com idades entre 30 e 40 anos. Eles pagam as aulas com a permissão de suas esposas. O preço é um aspecto muito importante aqui. O Sumano ouviu o cara com atenção, que afirmou que as perdas decorrentes da redução de preços poderiam ser cobertas com a venda de equipamentos desportivos. O diretor engasgou. Ele também pensou sobre isso, e a ideia de Ji-sub coincide completamente com a dele. Ele é realmente o irmão mais novo de Ji-chan? Suman não se lembra de Ji-chan ter ideias tão boas. Claro que Ji-sub foi contratado. O diretor ficou muito satisfeito. Ji-sub esperava uma colaboração produtiva. Naquele momento, ele ainda não sabia que depois de uma carreira extremamente mal-sucedida no beisebol, algo tão grandioso o aguardava. Desta vez ele iria realizar todas as suas possibilidades. Ji-sub caminhou pelas ruas noturnas de Seul e pensou que agora era treinador do Baseball Star Club. Seu salário ainda é baixo, mas metade do lucro da venda de equipamentos esportivos vai para ele. E para ele esta é apenas uma fase temporária. Você só precisa trabalhar duro por um ano. E então ele poderá juntar dinheiro suficiente para se tornar um jogador profissional de pôquer. Finalmente ele chegou em casa e sentou-se para jantar. Seu irmão veio cumprimentá-lo e saber como foi a entrevista. Ji-sub respondeu que começará a trabalhar amanhã. O horário de trabalho é das 2 da tarde às 11 da noite. Ji-sub mostrou ao irmão o que comprou hoje, e Ji-chan ficou maravilhado. Seu irmão enlouqueceu? Nakamura Ideo, temporada 23, série limitada. Luva lendária de Taboto. Ji-sub avisou o irmão para não perder a luva, ele precisa dela para trabalhar. Ji-chan quase matou o idiota. Embora não seja jogador de beisebol, graças ao DSOP, ele pode apreciar muito bem o equipamento. Esta luva custa 1 milhão de won. Meu irmão encerrou recentemente sua carreira, e então comprou uma luva com esse dinheiro. De onde ele os tirou? Ji-sub coçou a cabeça. Mesmo no auge da carreira, ele usou uma luva que custou 300 mil. Qual é o sentido de comprar uma luva tão cara agora? Ele vai vendê-lo para os clientes do clube. Nada menos que 1,5 milhão de won. Ji-chan decidiu que seu irmão tinha problemas de cabeça. Existem muitas ofertas semelhantes na internet, algumas com grandes descontos. Ele venderá com prêmio? Ji-sub se ofereceu para apostar que conseguiria vender a luva. Na manhã seguinte, Kim Ji-sub foi ao clube e conheceu outro treinador, Han. Han já tinha ouvido falar que Ji-sub queria vender a luva de Tabot e o diretor permitiu que ele o fizesse. O técnico Khan aconselhou o novato a não exagerar. Ele ouviu os pensamentos de Khan sobre ele. Han tinha certeza de que nas mãos de Ji-sub, o valor da luva cairia para zero. O cara perguntou ao colega o que ele queria dizer, e ele respondeu que Ji-sub provavelmente iria vender a luva para o Sr. Choi, que veio treinar às 7 horas. O presidente Choi Kyung-min está envolvido em um grande negócio de aluguel de imóveis, e todos no clube sabem de sua riqueza. Ele está muito interessado em equipamentos de beisebol e possui muitas peças raras. Mas há um problema. Ele nunca comprou nada no clube. Os equipamentos do clube não atendem às suas necessidades. Tudo o que Choi possui pertenceu a jogadores da liga principal. Portanto, é impossível vender algo do clube para ele. Ji-sub agradeceu o conselho, mas ainda assim decidiu implementar seu método. O treinador Han pensou que este era outro entusiasta que iria falhar novamente. Ji-sub decidiu que esses pensamentos eram muito rudes. Ele saiu para praticar e formou todos os membros do clube em grupos. Hoje eles vão estudar defesa em campo. Quando a bola for rebatida, você deve tentar pegá-la e jogá-la na rede com todas as suas forças. O presidente Choi queixou-se de que hoje estava pior do que o habitual. Ji-sub foi até Choi e percebeu que ele estava perdendo muitos gols. Choi Kyung-min ficou envergonhado e disse que talvez fosse por causa do excesso de peso. Ji-sub pensou e respondeu que talvez fosse devido ao mau treinamento físico, mas na sua opinião, Choi precisa experimentar uma luva diferente. Ji-sub pode emprestar este a ele. Choi Kyung-min decidiu que o novo treinador queria ofendê-lo. O treinador Han não disse a ele que Choi Kyung-min nem pretende olhar coisas que não correspondam ao seu status? E ainda assim, o recém-chegado está tentando vender esse lixo para ele? Ji-sub respondeu surpreso que não tinha intenção de vender esta luva para Choi.
Ele disse que iria pegá-lo emprestado durante o treinamento. O queixo de Choi Kyung-min caiu. Ele não esperava isso. Ji-sub continuou dizendo que pessoalmente acredita que sua tabota tem muito mais status do que a luva de Choi Kyung-min. Choi ficou sem palavras com esta declaração. Esse cara está exagerando. Ele sabe quem usou sua luva? Claro que Ji-sub sabia. Esta luva da 21ª temporada pertenceu a Alex Simora, um dos melhores shortstops do nosso tempo. Ele foi um jogador defensivo brilhante entre a segunda e a terceira base. A erudição do treinador surpreendeu Choi. E então ele afirma que a luva dele é melhor. Ji-sub sugeriu que Choi o colocasse e tentasse pegar a bola. E então deixe o próprio Choi avaliar a luva. Choi Kyung-min calçou a luva e ficou insatisfeito com a forma como ela ficou em sua mão. Agora ele está forçando o treinador a retirar suas palavras. A luva está ruim. Ji-sub balançou e mandou uma bola forte para o presidente Choi Kyung-min. Para sua surpresa, a bola acabou na sua luva. A próxima bola e a próxima foram todas pegas. A bola parecia procurar a mão de Choi Kyung-min. Ele precisava urgentemente comprar esta luva. Outros jogadores, vendo o sucesso de Choi, cercaram Ji-sub com pedidos para experimentar a luva maravilhosa. Ji-sub a segurou com mais força contra o peito. Choi Kyung-min pediu para revelar o segredo da luva o mais rápido possível. É ainda mais fácil pegar uma bola do que uma luva da liga principal de beisebol. Como isso é possível? Ji-sub olhou para Choi zombeteiramente. Olha como ele falou. Depois de trabalhar apenas alguns dias no clube, Ji-sub chegou à conclusão de que o prazer de vencer é o mesmo para profissionais e amadores. Todo mundo quer ser o melhor, alcançar resultados elevados ou se destacar dos demais. Mas poucas pessoas estão dispostas a sacrificar energia e tempo para o autoaperfeiçoamento. As pessoas preferem assistir TV e sonhar. Todos os membros do clube estão ocupados com o trabalho, e não é fácil encontrar tempo livre para praticar esportes. Portanto, o desejo de ter o melhor equipamento é plenamente justificado. Se o negócio for bem-sucedido, no futuro as pessoas farão fila até Ji-sub para comprar produtos dele. Ele respondeu que o segredo da luva é simples. Ji-sub adaptou-o especialmente às características de Choi Kyung-min. Os olhos de Choi se arregalaram. O treinador está brincando? Ao longo de seus anos jogando beisebol, Choi comprou itens personalizados mais de uma vez. Uma vez ele até voou para o Japão para pegar seu uniforme. Ji-sub pediu para não comparar seu trabalho com aquele que simplesmente ajusta as luvas ao tamanho da palma da mão. Pelas características, Ji-sub estava se referindo ao estilo de atuação de Choi Kyung-min. Ele percebeu que Choi estava um pouco assustado com a bola voando em sua direção. Talvez por causa das vezes em que uma bola bateu em seu rosto durante o treino. Choi ficou surpreso como o treinador sabia disso. Ji-sub respondeu que é muito observador e bom em análise. Pessoas com experiências negativas tendem a deixar a bola cair. No momento mais crucial, Choi fecha os olhos. Então Ji-sub redesenhou a luva. O cara ouviu claramente os pensamentos dos clientes. É realmente possível que ele tenha reconhecido todas as fraquezas de Choi. Ji-sub disse que esperava ter satisfeito o interesse de Choi e estava prestes a colocar a luva na gaveta. Choi perguntou por que ele a estava escondendo. Ele não ia vender? Ji-sub respondeu que era difícil ouvi-lo. Ele apenas emprestou a luva para Choi Kyung-min por um tempo. Choi agarrou o treinador com força. Ele ajustou a luva para se adequar a ele. E depois disso ele não quer vender? Isto é ilógico. Ji-sub concordou com ele, mas havia um problema. O treinador não quis descontar a luva. Choi ficou verde de raiva. Seus pensamentos eram claramente audíveis. Ele pensou que como a luva foi feita para ele, não serviria para ninguém, e ele poderia comprá-la barata. Como esse treinador entendeu tudo? Ji-sub continuou dizendo que é apenas um treinador, e não tem habilidades de negociação. Se ele negociar com um profissional como Choi, provavelmente acabará perdendo dinheiro. E ele não quer perder aquilo em que investiu seu tempo e trabalho. Choi perguntou se Ji-sub ficaria com a luva. Ele ficou surpreso. Por quê? Sempre pode ser ajustado para se adequar a outra pessoa. Veja quantos há no clube. Todos imediatamente começaram a provar a Ji-sub que eram eles que mais precisavam da luva. E todos estavam prontos para pagar imediatamente. Choi Kyung-min percebeu que as mercadorias estavam flutuando sob suas mãos e gritou que deu 1,5 milhão. E então ele gritou que não. Ele estava dando 2.200.000 won. Ji-sub perguntou se o senhor diretor estava brincando. Isto é extremamente caro. Mas Choi Kyung-min já estava furioso e gritava que estava pronto para comprar uma luva por qualquer dinheiro. Deixá-los dar a ele e não testar sua paciência. Ji-sub sorriu docemente e respondeu que entendia o Sr. Choi. Uma luva especial de edição limitada é vendida ao diretor Choi Kyung-min por 2.200.000 won.
No bar, o diretor do clube, Oh Soo-man, contou a Ji-chan como seu irmão vendeu uma luva simples por muito dinheiro. E depois disso, uma fila de clientes fez fila para vê-lo. Que esgotou todos os produtos do clube. Ji-chang estava muito orgulhoso de seu irmão. Embora sua carreira no beisebol não tenha dado certo, seu jogador de boliche está cozinhando. O Soo-man admitiu que pensa se tem o direito de reter tal funcionário. O cara sabe mais sobre beisebol do que qualquer outra pessoa. Além disso, ele tem excelentes instintos. Ele concordaria em tentar ser gerente? Ji-chang respondeu que perguntou a seu irmão sobre isso, mas ele respondeu que não estava interessado em pagar menos de 100 milhões de won. Oh Soo-man engasgou. Ji-chan disse que seu irmão está com a cabeça nas nuvens e tentará persuadi-lo. Seria uma pena se tal talento fosse desperdiçado. Nessa época, as pessoas ligaram para o Soo-man para saber como ingressar no seu clube. Ele perguntou o sobrenome do cliente e arregalou os olhos. Essa pessoa deseja ingressar no clube? Enquanto isso, Ji-sub assistia fitas de partidas de beisebol. Ji-sub foi trabalhar com o treinador Han. Khan perguntou como o cara se sentiu depois do primeiro salário. Ele provavelmente recebeu um belo bônus de vendas? Ji-sub respondeu que ganhou algum dinheiro, mas não esperava que as despesas fossem tão altas. Khan sabia disso. De repente, surgem problemas que a família já havia encoberto. Mesmo sair de férias não é uma tarefa fácil. Durante sua carreira você não percebe isso, porque seus pais ou esposa cuidam das finanças. A realização vem quando você enfrenta tudo pessoalmente. O dinheiro flui como areia entre os dedos. Mas outubro chegará em breve, e com isso chega a temporada de beisebol de outono. A demanda por beisebol sempre aumenta no outono, seja em jogos amadores, partidas corporativas ou torneios. Até mesmo os trabalhadores de escritório estão mais dispostos a se inscrever em aulas individuais. A renda aumentará, então você poderá ganhar um bom dinheiro. Os caras chegaram ao clube. Por alguma razão, ninguém estava treinando, e as pessoas estavam apenas discutindo algo acaloradamente no clube. Ji-sub perguntou a Choi o que estava acontecendo. Choi Kyung-min respondeu que não há tempo para treinar agora. Deixe Ji-sub tentar adivinhar quem está na sala de recepção do diretor Oh Soo-man agora. O cara viu um velho e perguntou quem ele era. Choi engasgou. Teren Rikin realmente não sabe? Personalidade famosa. Seu nome costumava aparecer nas primeiras páginas dos noticiários. Eles até fizeram um filme sobre ele. Ji-sub nunca tinha ouvido falar de tal ator. Choi engasgou novamente. O treinador Kim ouviu falar do Grupo K? Este é o vice-presidente deste grupo, Park Hong-joo, e ele é conhecido do público em geral pelo apelido de Sakhalin. Sakhalin Park. Na década de 90, o Grupo K mal sobreviveu ao período de crise. A empresa russa com a qual trabalhavam estava significativamente atrasada no pagamento do contrato. Suas ações despencaram. E naquele momento, Park Hong-joo apareceu em cena e resolveu pessoalmente o problema. Ele embarcou em um avião e voou para Sakhalin. Ele conseguiu um encontro pessoal com o chefe da empresa russa. E ele disse-lhe que eles têm recursos enormes, mas colocam os seus parceiros em desvantagem. Depois de tal atitude em relação a OS Negócios, nenhuma empresa estrangeira desejará cooperar com eles. Os grupos K não tolerarão negligência. Na pior das hipóteses, isso arrastará a empresa russa consigo para o fundo do poço. O diretor russo ficou muito impressionado com a coragem e o zelo de Park Hong-joo. Foi assim que o K-Group conseguiu superar a maior crise desde a sua fundação. A empresa deles possui a equipe profissional K-Cannons. Recebeu esse nome em homenagem ao fato de os caras de Sakhalin terem quitado parte da dívida com armas. Ji-sub ficou impressionado com a história. Mas o que essa pessoa está fazendo em seu clube? Nesse momento, ouviu-se um grito vindo da sala do diretor. Park Hong-joo exigiu explicar o que significava para ele o fato de eles se recusarem a dar aulas. Todo mundo enlouqueceu. Sakhalin Park quer aprender a jogar beisebol. Por que ele veio para este clube normal? Ele pode pagar por qualquer treinador estrela. Um irritado Park Hong-joo saiu do escritório do diretor. Ele perdeu seu tempo. O Soo-man o seguiu e murmurou que se o cavalheiro tivesse esclarecido com antecedência. Sakhalin Park disse indignado que não precisava esclarecer. Sua idade pode ser encontrada na internet. E em geral que desculpas ridículas. Eles aceitam pessoas de 60 anos e recusam pessoas de 70. Ele se virou para o primeiro cara que encontrou e exigiu saber. Ele sabe jogar beisebol. Ji-sub percebeu que o caráter de seu avô não era fácil, mas ele não parecia ter 70 anos. Ele ouviu pensamentos, que Sakhalin Park já havia entregue todos os clubes de Seul, mas nenhum treinador se atreveu a treiná-lo. Que todos eles falhem. Então o que ele deveria fazer agora? Ji-sub ouviu atentamente os pensamentos de Park Hong-joo. Puck viu um cara olhando para ele. Ele quer contar alguma coisa a ele. Ji-sub perguntou ao Sr. Park por que ele estava criando problemas.
Sakhalin Pak decidiu que tinha ouvido mal, e então perguntou ameaçadoramente ao idiota o que ele queria dizer. Ji-sub repetiu a pergunta. Por que o Sr. Park cria problemas? Todos que estavam no corredor abriram a boca e prenderam a respiração. Park Hong-ju de repente perguntou calmamente. É ele quem está criando problemas? Ji-sub respondeu que as pessoas em idade de aposentadoria deveriam sentar e relaxar, e não se esgotar com esportes ativos. Este é um facto difícil de contestar. É da natureza humana perder a destreza, e devido a problemas nas articulações, podem surgir situações extremamente perigosas durante o treino. Sakhalin Pak gritou que não era um velho sentado num banco. Ele é algo completamente diferente. Ele não tem problemas de saúde. Os médicos confirmaram que sua idade biológica é de 50 anos. Ji-sub respondeu que foi mal compreendido. Ele não iria desafiar sua prontidão imediata para jogar. Ele sabe que Park Hong-ju se exercita regularmente. E não há dúvida de que ele sobreviverá a alguns jogos de beisebol. Mas o facto é que ele tem um estatuto demasiado elevado como vice-presidente. Park Hong-ju estava confuso. O que o status tem a ver com isso? Ji-sub respondeu que se Park Hong-ju tivesse trazido consigo pelo menos um médico altamente qualificado em caso de emergência, tudo teria sido muito mais fácil. Por que ele não trouxe pelo menos um atestado médico dizendo que poderia jogar beisebol? Se decidirem treiná-lo e ele se machucar durante um jogo, as cabeças do técnico e do diretor vão rolar. Park Hong-ju corou. Ele não é daqueles que vai fazer birra por causa de alguma lesão. Ji-sub perguntou. Quem agora está fazendo um escândalo porque não teve permissão para jogar beisebol? Park Hong-ju estava confuso. O Suman estava pronto para fechar o clube para sempre. Sakhalin Pak chamou seu secretário Yan e exigiu que anotasse os contactos deste jovem que falou com ele. Sakhalin Pak foi até a saída. Quando ele saiu, ele disse a Ji-sub que eles se veriam em breve. Ji-sub percebeu que estava em apuros. Em uma reunião de gestão, Oh Soo-man revelou que havia sofrido um ataque cardíaco e perguntou onde o treinador Kim conseguiu tanta coragem. Ji-sub perguntou por que uma pessoa tão importante veio ao clube deles. O diretor respondeu que era por causa do torneio de beisebol do K-Group, que aconteceria na próxima semana. Inicialmente, apenas os funcionários participavam deste torneio, mas aparentemente foi emitido um decreto obrigando até mesmo o pessoal administrativo a participar. O treinador Han ficou surpreso. O Sakhalin Pak não tem a capacidade de ignorar tais decretos? O Suman respondeu que era tudo uma questão de seu caráter. Ele não é de fugir das dificuldades. Segundo o secretário de Yang, ele contatou vários clubes, mas todos o recusaram. Foi assim que Pak chegou ao clube deles. Mas o ponto aqui não é sua idade, mas seu caráter excêntrico. Ji-sung disse que o secretário Yang já o havia contatado. Na carta, ele pedia a Ji-sub que concordasse em se tornar o personal trainer do vice-presidente Park. Eles até fizeram uma partida e prometeram que um médico estaria presente em todos os treinos. Kim Ji-sub não tinha motivos para recusar. Park decidiu que escolheria seus próprios horários de treinamento. Um horário fixo não combina com ele. Então ele pediu a Ji-sub que estivesse pronto para treinar a qualquer momento. Oh Soo-man decidiu retirar as aulas de Ji-sub da programação geral pelos próximos 10 dias. Ele encontrará uma pessoa que possa substituí-lo. É melhor do que fugir no meio do treinamento para uma ligação urgente. Oh Soo-man estava preocupado. Que Ji-sub pode desistir apenas para fazer treinamento pessoal. Mas até agora isso não estava nos planos do cara. Segundo o secretário Yang, a primeira aula poderá ser realizada amanhã de manhã. Ji-sub estava tentando criar um programa de treinamento. Os membros do clube geralmente começavam a reclamar a menor dificuldade. E você não pode esperar muito dos idosos. Um leve aquecimento e rebatidas nas bolas serão suficientes. O plano perfeito. Ji-sub foi para a cama com a consciência tranquila. O telefone tocando o acordou. Ji-sub atendeu a ligação. Ele ainda estava dormindo. Ao telefone, Sakhalin Pak gritava. Como ele seria treinado com tanta irresponsabilidade? Ji-sub mal reconheceu o vice-presidente, que continuou dizendo que o treinamento estava marcado para amanhã. Ji-sub olhou para o relógio. 4h26. Para pessoas normais ainda é noite. Mas Park tinha um ponto de vista diferente. Amanhã chegou. Vamos trabalhar. Ele irá até a casa de Ji-sub. Não o deixe ficar lá. Bom, é isso. Ji-sub não pretende sentir pena desse avô. Deixe-o saber como acordá-lo tão cedo. Ele terá treinamento. Ele não vai esquecer a vida dela. No 32º ano de sua vida, Ji-sub não tinha mais um único amigo próximo. Houve vários deles na minha juventude. Mas tudo piorou quando o cara aprendeu a ler mentes. Um amigo disse para ele não ficar chateado por não ter assinado o contrato. Isso não significa que ele deveria jogar fora a carreira. Mas, na verdade, ele achava que esse idiota não teria contrato e nem carreira.
Assim, um por um, seus amigos começaram a desaparecer de sua vida. Aqueles ao seu redor acreditavam que Ji-sub era o culpado. Na equipe, ele procurava dizer apenas coisas boas ao treinador e aos colegas. Ele foi chamado de alma da empresa, e só graças a isso permaneceu na equipe por 10 anos. Portanto, desta vez ele estava confiante em suas habilidades. Sakalim Pak não é uma pessoa fácil, mas será capaz de encontrar uma abordagem para ele. Ji-sub estava confiante de que tudo correria bem se ele mantivesse as antigas táticas. Mas o Sr. Park acabou sendo um desafio muito mais difícil. Ele correu na frente e gritou que sua carruagem estava se arrastando como um caracol. Apesar de já ter 70 anos, os rumores de que administrava energicamente a preocupação revelaram-se verdadeiros. Não estava claro de onde ele tirava tanta energia. Ele torturou Ji-sub exigindo que ele saísse às 4 da manhã. Ele estava insatisfeito com os métodos de Ji-sub. Ele entregou-lhe uma Aryang Ball, uma bola voando lentamente ao longo de uma parábola, e Pak gritou que era fácil demais. O secretário Yang lembrou que o Sr. Park confiou o plano de treinamento ao treinador Kim. Mas o Sr. Park ainda incomodava o treinador e o lembrava pela 100ª vez que ele já fez parte do time estudantil de beisebol. Graças à incrível resistência e atenção aos pequenos detalhes, Park ascendeu ao cargo de vice-presidente. Mas Ji-sub ficou surpreso com outra coisa. Após o treino, Sakalim Pak o convidou para tomar café da manhã no hotel. Mas depois de comerem em um estabelecimento caro, Pak foi tão mesquinho que decidiu dividir a conta. Ji-sub ficou sem palavras com o valor da conta. E Pak ficou até bravo porque o cara pensou que comeria de graça. Por que ele pagaria a conta desse cara? Os pensamentos de Pak coincidiram completamente com suas palavras. Ele disse o que pensava. Ele era um cliente extremamente difícil, mas pelo menos tinha honra e consciência. Uma noite, Pak disse ao treinador para não planejar nada. Eles jantariam juntos. Desta vez ele dá uma guloseima. Ji-chang não conseguia voltar a si. O irmão dele está jantando com o vice-presidente. O menino teve sucesso. Ji-sub duvidou de seu sucesso. Pelo menos ele receberá uma compensação por aquele café da manhã caro. Uma coisa o preocupava. Sakalim Pak nunca pagaria um jantar sem um bom motivo. E ele estava certo. Pak mostrou-lhe um documentário de 1 hora e 40 minutos sobre sua preocupação. Ele também comentou que foi ele quem ficou ao lado do rei da Arábia Saudita. Ji-sub não se interessou e quis comer. O jantar foi finalmente servido. Sakalim Pak parecia muito cansado. Ji-sub esperava essa reviravolta. Nos últimos dias de treinamento, meu avô estava bastante exausto. Onde você viu isso para um avô poder treinar intensamente durante uma semana inteira? É determinação ou teimosia? Ele ajudou Pak a se levantar e decidiu levá-lo para casa. Sahali Park disse que ele deve ter um bom desempenho no torneio para dar uma lição ao atrevido Ju Young. O secretário Yang estava levando Ji-sub para casa no carro. De manhã, o cara teve que treinar novamente o vice-presidente. Ji-sub disse que o Sr. Park parecia muito exausto, mas a secretária garantiu que tudo ficaria bem. Isso pareceu estranho para Ji-sub. Ele perguntou como Sakalim Pak e Ju Young estão relacionados. Secret Yang respondeu que Ju Young é a única filha do falecido presidente, e agora ela lidera a empresa. É claro que esses dois não compartilhavam nada, mas por que o conflito deles tem a ver com beisebol? O secretário disse que este torneio é muito importante. O próprio presidente nunca perdeu um único torneio. Na manhã seguinte, o alegre Sakalim Pak estava pronto para treinar. Ele parou Ji-sub e disse que, de acordo com o secretário Yang, ele falou demais ontem. Então por que o treinador não pergunta diretamente a ele? Ji-sung colocou a caixa de bolas de beisebol no chão, e ele respondeu que tinha uma ideia aproximada do que estava acontecendo. Sakalim Pak foi convidado a renunciar. Pak perguntou indignado quem lhe contou sobre isso. Secretário Yang? Mas ele sabe manter a boca fechada. Ji-sub sabia disso depois de ler os pensamentos de Yang. Ele disse que Park provavelmente conhece sua formação e que jogou beisebol na China. Sakalim Pak acredita que voou para lá por causa de uma vida boa? A estreia mal-sucedida de Ji-sub ocorreu no Japão. Então, na América. Na terceira vez ele voltou para a Coreia e falhou. E quando não havia mais opções, voei para a China. Mesmo aí as coisas estavam indo mal. Embora seja mais jovem que Park, ele tem uma vasta experiência de estar prestes a ser demitido. Portanto, Ji-sub conhece bem a sensação quando a equipe deixa de vê-lo como útil. O pior é que você tem que dançar conforme a música deles e seguir suas regras. As pessoas que são forçadas a se adaptar aos interesses de outras pessoas têm uma expressão facial especial. Sakalim Pak olhou atentamente para o cara e disse que se ele foi expulso de todos os lugares, isso não significa que ele seja capaz de entendê-lo.
E por que o treinador começou a jogar beisebol nessa situação? Há muitas outras áreas onde ele poderia ter sucesso. Ji-sub respondeu que, estranhamente, ele só era bom no beisebol. Sakhalin Park disse que foi informado de sua renúncia um dia após o anúncio do torneio corporativo. O homem enviado trouxe-lhe uma ação formal e disse que ela havia sido enviada por Ju Yong, o presidente da empresa. Ela estaria supostamente preocupada com a saúde de Park e por isso tentou dissuadi-lo de participar do torneio. Em vez disso, assista ao jogo dos assentos dos espectadores. Mais tarde, ele soube que todos os funcionários mais antigos que já haviam trabalhado para o falecido presidente receberam os mesmos presentes. Sakhalin Park percebeu imediatamente que aceitar o presente equivaleria a uma demissão voluntária. Pelo contrário, entrar no campo do torneio será um sinal de protesto. Ji-sub adivinhou que a insistência de Park em treinar não se devia ao seu amor pelo beisebol. Park afirmou indignado que o treinador de alguma forma não o ouviu bem. Ele deve expressar simpatia e fazer perguntas. Ji-sub respondeu que não faria perguntas estúpidas e que tudo era tão óbvio. Ontem ele assistiu a um filme que Park lhe mostrou e estudou. Sakhalin Park entregou-se a memórias que não eram nada interessantes para o seu treinador. O presidente da empresa no filme disse que ele e seu amigo, ou seja, Park, têm um objetivo comum. Elas serão incluídas na lista das 10 maiores corporações coreanas. Park olhou para si mesmo em sua juventude e lembrou-se daquela época maravilhosa. Ji-sub entendeu isso bem. Sakhalin Park ligou para a secretária e perguntou se funcionários não preocupados foram convidados para a lista de participantes do torneio. Ele respondeu que convidaram profissionais da organização coreana de beisebol. Park disse que Kim Ji-sub deveria ser incluída na lista. Ele vai jogar no time deles. Ji-sub enlouqueceu. O dia do torneio corporativo de beisebol finalmente chegou. Ji-sub apoiou Park e disse que eles definitivamente fariam um home run hoje. Nervoso, Park gritou que não era tão simples. O secretário Yang trouxe para Ji-sub o uniforme corporativo do clube. Ji-sub colocou. Ele se sentiu estranho neste uniforme. Park se aproximou dele, vestido com o mesmo uniforme. Ele elogiou o treinador. E disse que um certo Choi Chong-gu, 4 anos mais novo que Park, trabalha na empresa. Choi também decidiu vestir o uniforme e sair para campo. Ele, como Sakhalin Park, tomou esta decisão. Depois disso, Park começou a receber ligações de outros executivos mais antigos. A cada ligação, Park ficava cada vez mais alegre. O velho, sempre tenso e irritado, tornou-se cada vez mais suave. Ele disse que era necessário organizar treinamentos conjuntos. Mas Ji-sub não conseguia afastar a sensação de que tudo isso era a calmaria antes da tempestade. Eles chegaram ao local do torneio. Park sorriu e disse isso se alguém soubesse quais esforços ele fez para participar. Mas quando entrou na sala de gerenciamento, viu pessoas em ternos formais sentadas à mesa. O sorriso desapareceu do rosto de Sakhalin Park. Choi Jong-gu pediu desculpas a Park. Tudo isso não aconteceu de acordo com seus desejos. Park se virou e caminhou em direção à saída. Ele não queria estragar a atmosfera com sua presença. Uma voz autoritária anunciou que tudo estava no lugar, e uma mulher apareceu na soleira da sala. Este era o atual chefe da preocupação, o presidente Ju Yong. Todos os funcionários correram para elogiar a presidente e dizer o quanto gostaram de seus presentes. Ji-sub lembrou que certa vez tentou tanto agradar seus superiores. A bajulação certamente não é uma estratégia ruim, mas essas pessoas alcançaram altos cargos corporativos. Eles não podem se comportar com mais elegância? Parece que eles não planejaram ficar do lado de Park. Mas por que ligaram para ele e garantiram que vestiriam o uniforme? E eles mudaram de decisão em tão pouco tempo. Ju Yong abordou Sakhalin Park. Ele se curvou e disse que estava indo embora. Ela se virou e disse por cima do ombro que Park precisava se apressar. Todo mundo sabe o quanto ele adora beisebol. Sakhalin Park, acompanhado pelo treinador e pela secretária, caminhou pelo corredor. O secretário Yang se perguntou desesperadamente se Ji-sub pensaria em ajudar e sugerir algumas palavras de encorajamento para o velho. Ji-sub leu seus pensamentos, mas não sabia o que dizer. Provavelmente o Sakhalin Park não quer mais participar da partida, mas simplesmente sonha em voltar para casa. Mas ele cumpriu seus deveres e convidou Park para o aquecimento. Você precisa aquecer bem o corpo antes da partida. A secretária sibilou indignada que esta não era a situação agora. Ji-sub disse que viu tudo e entende perfeitamente que todos aqueles líderes traíram Park. Mas ele não planejou seguir sozinho desde o início? O que Park se preocupa com seus colegas? Você só precisa seguir o plano original. A secretária tentou explicar a Ji-sub que os boatos se espalharam rapidamente na corporação. Todos os funcionários saberão o que aconteceu na sala executiva. Se Park participar da partida depois disso... Ji-sub interrompeu Yang.
Então o vice-presidente está numa situação em que tem que se adaptar a todos os outros? Mas o beisebol é um esporte onde você precisa se adaptar constantemente à situação. Se você correr mal, receberá olhares de soslaio. Se for nocauteado, receberá olhares de soslaio. Mesmo que você tenha um desempenho consistente, se decepcionar a equipe uma vez, terá que restaurar sua reputação novamente. Às vezes, há situações em que você precisa se ajustar. Se você fechar os olhos para as opiniões dos outros, chegará o momento em que Sakhalin Pak será capaz de desferir um golpe esmagador. Puck virou-se bruscamente para o treinador e perguntou se em sua longa carreira no beisebol ele já havia acertado tanto. Ji-sub respondeu que isso acontecia algumas vezes por temporada. Sakhalin Pak riu e disse que ia se aquecer. Os funcionários da preocupação sentaram-se nos assentos dos espectadores e discutiram que o vice-presidente Park devia ter ido para casa. Ele estava com o rosto muito pálido. Mas aí houve uma substituição em campo, e todos ficaram surpresos ao ver quem estava entrando em campo. O vice-presidente da preocupação, Park Hong-joo, entrou em campo. Ele foi recebido com aplausos estrondosos. Os trabalhadores comuns aplaudiram. Os líderes ficaram chocados. Ele realmente iria jogar? Ju Yeon, atraído pelo barulho, apareceu e perguntou o que estava acontecendo. O comentarista disse que era a 9ª entrada. O time atacante conquistou a 2ª base. Se algo der errado, o jogo pode terminar agora mesmo. Nessa situação, eles decidiram usar um substituto. Jo Yeon olhou para o campo e ouviu o comentarista. Ele não tinha certeza se tal escolha de substituto traria a vitória. Sakhalin Pak estava pronto para entrar no jogo. 30 minutos antes, Ji-sub foi informado de que jogaria como substituto por uma entrada. Ji-sub respondeu que estava doente e não poderia fazer isso. A parte inferior das costas foi gravemente afetada. Ele apontou para Puck e disse que este era o melhor substituto. Ele estava dando suas instruções finais a Puck. O adversário lançará intencionalmente uma bola que o arremessador lança fora da zona de strike. Se o batedor ignorar 4 dessas bolas, ele poderá tomar a zona sem contestação. Se Park quiser chegar à primeira base com bolas, simplesmente ignore os arremessos. Em outros casos, você precisa manter a pegada mais curta e acertar qualquer bola que voe. Para distinguir imediatamente uma bola de uma bola, Ji-sub dará sinais com a palma da mão. Uma palma aberta é um sinal para uma bola. Se cerrada em punho, significa que você precisa acertar a bola. Se Park seguir as instruções de Ji-sub, elas farão dele o herói do jogo de hoje. Em meio aos gritos das arquibancadas e aos aplausos dos comentaristas, Sakhalin Pak se levantou e se preparou para o jogo. De repente, ele se sentiu nervoso. Isso o irritou. Estar tão preocupado com algum torneio corporativo. Ji-sub gritou que podia ver em seu rosto que o vice-presidente estava pensando em outra coisa. Ele precisa se recompor. Puck ficou surpreso que esse garoto entendesse sua condição. Um cara extremamente estranho. O primeiro saque, como esperado, acabou sendo uma bola. O arremessador defensivo foi cauteloso. Puck percebeu que o treinador estava certo. O arremessador não quer lutar seriamente contra o Sakhalin Pak pela vitória. Se ele acidentalmente errar e acertar Puck com a bola, isso poderá causar alguns problemas. Agora Park entendeu por que o técnico Kim apenas jogou o Aryang Ball para ele. Pensando nisso, Puck acertou a bola inesperadamente. Os comentaristas gritaram que o batedor acertou a bola, mas infelizmente cruzou a linha de falta. Os jogadores perceberam que o vice-presidente estava falando sério. Na idade dele, ele é capaz de bater assim? Ninguém esperava um duelo tão tenso. Foi a 8ª entrada. O estádio gritava o nome de Park Hong-joo. O jogador se preparou para lançar. E ele lançou a bola para valer. Agora ele vai mostrar ao avô como se joga. Sakhalin Pak acertou a bola com toda a força. E a bola, contrariando todas as expectativas, acabou em jogo. O estádio rugiu. Ji-sub gritou para Park não ficar preso no lugar. E ele correu mais rápido para a primeira base. O vice-presidente correu com um sonho. E os defensores ficaram alarmados. Não está claro quem chegará primeiro. Ji-sub gritou para o velho correr mais rápido. Sakhalin Pak correu a toda velocidade. E prometeu matar o treinador quando tudo acabasse. A base ainda estava longe, e Puck simplesmente pulou nela. Com isso, Pak colocou as mãos na base e o adversário entrou com uma perna só. O público congelou. Que decisão o juiz tomará? O árbitro gritou. Sakhalin Pak ficou muito desapontado. Fora não é o que ele esperava. O batedor está fora. O jogo acabou. Puck resmungou insatisfeito por estar na base, e eles tiveram que instalar câmeras para ver quem chegava primeiro. Ele perguntou por que o treinador estava em silêncio. Puck pensou que iria rasgar e atirar assim que saíssem do prédio. Ji-sub respondeu que costumava agir assim antes. Mas isso é beisebol.
O jogo nem sempre sai do jeito que você deseja. Park disse que foi culpa dele que no momento mais crucial, seus pensamentos se confundiram, e ele não correu imediatamente para a base. Mas naquele momento ele estava sinceramente feliz. Ele sentiu o momento do golpe esmagador, exatamente como o treinador Kim havia prometido. É como se ele tivesse limpado o nariz de todos os idiotas que o traíram. E Puck ficou cheio de uma incrível sensação de alegria. E, no entanto, Sakalin Park entendeu que havia envelhecido. Ele não tinha deixado suas preocupações nublarem sua mente antes. Ji-sub interrompeu o vice-presidente abruptamente. Será que ele reclamará novamente e se lembrará dos velhos tempos com o presidente Ju Tae-sang? Não se preocupe tanto com um jogo ruim. Se Ji-sub estivesse tão preocupado com cada falha, ele já teria jogado fora seus patins há muito tempo. Park observou que essas são palavras bastante fortes para alguém que não conquistou nada no beisebol. Mas seja como for, a vitória não foi alcançada. Ji-sub respondeu que Park venceu como vice-presidente. Ele ouviu o pensamento das pessoas no estádio de que o Sakalin Park estava em ótima forma. Ele estava ótimo, cheio de energia. Mesmo que o presidente Ju Young odeie Park, ela não será capaz de removê-lo do cargo de vice-presidente. Sakalin Park riu. A vida não é tão simples. Ji-sung ouviu dizer que o velho pensou que, pela primeira vez em muito tempo, estava feliz tanto durante o treino quanto na partida. E ele aproveita todo o tempo que passa com seu treinador. Então Ji-sub sugeriu que Park almoçasse em algum lugar, desde que o próprio Park pagasse. Nesse momento, Park recebeu um telefonema de Secret Young e disse que queriam vê-lo. Sakalin Park é louco por quem quer vê-lo. Ele entrou no escritório onde já o esperavam. Esperando por ele estava ninguém menos que o presidente Ju Young. Ela disse que a distribuição dos cargos de gestão acaba de ser concluída. Todos os seus colegas foram encaminhados para cargos menores. Sakalin Park leu a lista e percebeu que já havia trabalhado em estreita colaboração com cada um deles. Todos contribuíram para o crescimento da preocupação, e agora outras pessoas ocuparão o seu lugar. Ele sabia que esse dia chegaria, e sua alma estava vazia. Ele olhou para a presidente e gritou para ela parar de roer as unhas. Ele imediatamente pediu perdão, mas Ju Yeon sorriu. Ela sempre parecerá uma criança para o vice-presidente? Park disse que há um motivo pelo qual ele não deseja deixar o cargo de vice-presidente. Ju Young sabia qual. Isto se deve à promessa feita a seu pai de levar a preocupação às 10 maiores corporações coreanas. Mas Sakalin Park não é obrigado a cumprir esta promessa em si. Park perguntou: tudo isso se deve à situação do lado russo? Ju Young respondeu que não só. É sobre o papel dela na preocupação. A promessa de sucesso não envolve apenas seu pai e Park. É extremamente importante para a própria Ju Young. E ela quer perceber isso sozinha. Park não esperava tal resposta. E ela vai insistir nisso, mesmo que isso leve a uma briga com um velho amigo da família. Park percebeu que ainda seria afastado do cargo de vice-presidente, mas sua alma estava muito calma naquele momento. A promessa feita ao presidente Ju Tae-san foi a força que empurrou Sakalin Park para a frente. Mas também se tornou um fardo pesado. Talvez ele mesmo já quisesse passar o bastão para alguém. Ele disse que realmente era hora de ele descansar. Ele deu à mulher um símbolo significativo de seu pai. Um anel. Em 96, quando seu time entrou pela primeira vez na Liga de Outono, o pai dela ficou tão animado que encomendou o anel, dizendo que sentia o cheiro de vitória no ar. Ju Young respondeu que seu pai adorava beisebol e seu time. E agora ela encontrou alguém que pode cuidar desta equipe. Ela viu o jogo e percebeu que Sakalin Park ainda estava cheio de força. E seu último empurrão finalmente a convenceu do acerto da decisão. Deixe-o assumir o time de beisebol, e ele cumprirá o desejo de seu pai, que ele não conseguiu realizar. Deixar o time vencer. 3 dias depois, Ji-sub estava jogando pôquer no computador. E ele perdeu novamente. Isso acontecia o tempo todo. Todos ao seu redor pensavam que Ji-sub não poderia atuar. O cara achava que para participar da liga profissional, tinha que chegar ao posto de platina neste site. Mas ninguém acreditou. De repente, seu telefone tocou. Sakalin Park tinha algo a dizer ao cara. Ele convidou Ji-sub para tomarem café da manhã juntos no domingo, às 7 da manhã. Ji-sub ficou intrigado. Acabou o contrato com o velho. O que mais ele quer dele? O secretário Yang encontrou-se com ele e disse-lhe que iriam ao campo de treinamento do time de beisebol do grupo. O vice-presidente tornou-se proprietário interino do time de beisebol Cannons. O secretário Yang disse que ainda não houve nenhum anúncio oficial, mas que Sakalin Park agora está no comando do clube de beisebol. Kim Ji-sub pensou sobre isso. Ser chefe de um clube de beisebol é uma posição de muito prestígio. Mas ainda assim, esta situação parece que Park foi simplesmente enviado para completar seus dias antes de ser demitido da empresa.
Ele nem sabia se parabenizava Puck ou sentia pena dele. Falando francamente, as dúvidas de Ji-sub revelaram-se desnecessárias. Os gritos de Sakalim Pak podiam ser ouvidos muito além do estádio. Que tipo de bagunça está acontecendo na equipe? Por que os treinadores mudam como luvas? Por que alguém que já foi expulso uma vez se apresenta novamente? Se os dirigentes não encontrarem um treinador normal o mais rápido possível, Sahali Pak os deixará se alimentar dos peixes. Ji-sub olhou para o furioso Park com alegria. Recentemente, depois de um torneio corporativo, ele parecia um velho cansado, mas agora está cheio de energia novamente. Ao ver Ji-sub, Park sorriu e o convidou a não ficar como um pilar, mas a passar. Eles têm algo para discutir durante o almoço. Parece que o treinador estava certo. A participação no torneio corporativo trouxe resultados. Embora Park não tenha vencido a partida, ele alcançou o resultado desejado. O presidente Ju Young ficou impressionado com seu desempenho e ofereceu-lhe o cargo. Agora ele está aqui, mas poderia sentar-se e pescar em um lugar tranquilo quando se aposentasse. Agora seu objetivo é alcançar a vitória em 3 anos. Ele já está velho e não tem muito tempo. Em 3 anos, ele levaria o clube ao topo da liga coreana e depois se aposentaria discretamente. Ji-sub ficou sem palavras. Qual liga vence? Os Cannons nem sequer se classificaram para os jogos de outono. Puck concluiu que já existia um plano. O único problema eram as pessoas. Esta equipe está criticamente carente de talentos capazes. Ele precisa especialmente urgentemente de uma pessoa que desvende seus pontos de vista. Ele pensou sobre isso e decidiu convidar Kim Ji-sub para sua organização. Ji-sub não tinha certeza se isso era uma boa ideia. Mesmo sendo o personal trainer de Park, isso não é suficiente para se tornar gerente ou treinador de uma equipe completa. Park aconselhou Ji-sub a revirar os lábios. Ele não vai confiar nele nem para o cargo de gerente nem de treinador. O cara também não resistiu no campeonato chinês. O próprio Pak selecionará pessoas para esses cargos. Mas não menos importante é o papel do pessoal administrativo que cuida diretamente dos atletas. Este é o assistente técnico. Esta é a posição para a qual Ji-sub seria adequado. Ele o levará para este trabalho como um conhecido, para que Puck alcance seu último objetivo. E Ji-sub realizará seu sonho, que nunca foi realizado. Ji-sub aceitou a proposta do Park Sakalim sem mais delongas. Muito pouco tempo se passou desde a conclusão do acordo, mas Sakalim Pak imediatamente se lançou ao trabalho. Ao assumir como dono interino do time, anunciou grandes reformas dentro do clube. E ele disse a OS Repórteres que seu único objetivo é que os Cannons vençam a Liga Coreana. Todas essas declarações ousadas e ações ativas do Sr. Park atraíram imediatamente a atenção do público. Ji-sub qualificou-se com sucesso para o cargo de assistente técnico, sobre o qual houve uma pequena comemoração em sua família. Seu irmão não entendeu o que aconteceu com Ji-sub. Ele disse anteriormente que queria se tornar um jogador de pôquer e que uma posição com salário inferior a 100 milhões de won não lhe interessava. Ji-sub respondeu que ainda não é jogador de pôquer. É mais difícil do que ele pensava. Ji-chang não acreditou nessa desculpa. Meu irmão sempre se manteve firme desde a escola, mesmo quando a família oferecia outras opções. Sua persistência o levou até a China. E agora ele está pronto para desistir do pôquer porque é difícil? Ji-sub gritou que estavam sem soju, e sob esse pretexto interrompeu a conversa e correu para a loja. Seu irmão era muito sensível, e conhecia bem Ji-sub. Por que Ji-sub voltou ao beisebol? Não se trata de correr atrás de dinheiro. Ele sabia o que Sakalim Pak estava pensando. Que Ji-sub tem tudo para se tornar um excelente treinador, ou até mesmo um gestor. E que Ji-sub é bem versado nas complexidades do beisebol. Além disso, de acordo com Park, Ji-sub encontra uma linguagem comum com outras pessoas com muita facilidade. Mas o mais importante é que ele não tem medo das dificuldades. Sahali Park ficaria muito feliz se Ji-sub acabasse em sua organização. Até agora, ninguém avaliou Ji-sub tão bem. Em times fracos, os treinadores achavam que o cara não tinha talento nenhum e tapavam as lacunas do time. Pela primeira vez, alguém precisava de Ji-sub. Claro, ao ingressar em uma equipe fraca, é improvável que Ji-sub consiga influenciar a situação. No entanto, ele deve tentar. Ele se despediu de seus colegas do clube de beisebol e deu pequenos presentes aos treinadores. Isso perturbou tanto os rapazes que eles se despediram de Ji-sub com lágrimas nos olhos. Ele dirigiu até seu local de trabalho e leu mensagens de sua família. Eles se alegraram com seu sucesso e pediram que ele trouxesse presentes. Ficou claro pelos relatórios que eles tinham grandes esperanças em Ji-sub. Desta vez, o cara decidiu fazer tudo ao seu alcance. O secretário Yang o conheceu. Como Kim Ji-sub não era mais treinador, o secretário disse que o chamaria de senhor. Yang estava usando seu novo uniforme de beisebol.
Sakalim Pak estava cheio de trabalho. Desde o momento em que assumiu o cargo, não teve tempo livre. Agora ele está se preparando para partir para o treinamento de primavera, então será difícil encontrá-lo. Yang se encontrou com Ji-sub para lhe dizer que o fato de Ji-sub ter recebido o cargo por ordem do vice-presidente era do conhecimento apenas da equipe administrativa do clube. O secretário Yang disse a todos para manterem isso em segredo, mas os rumores ainda se espalhariam. Se alguém perguntar sobre o relacionamento de Ji-sub com o vice-presidente, deverá responder que são apenas conhecidos. Não há necessidade de negar conhecimento. Isso pode agravar as suspeitas. Se surgir a questão sobre a experiência de trabalho anterior, Ji-sub não deve entrar em detalhes. Não mencione esses tópicos, a menos que seja absolutamente necessário. O vice-presidente espera que Ji-sub consiga se adaptar ao novo ambiente de trabalho sem problemas. No entanto, o secretário Yang também espera isso. Ji-sub conheceu seus colegas, Chan Jong-gu, chefe do departamento de operações, e Jung Woo-hee, vice-chefe do departamento. Na reunião, os recém-chegados foram informados de que o contrato deles era de 3 meses. Mas aqueles que tiverem um bom desempenho em seus novos cargos serão nomeados para a administração dos Cannons no início da próxima temporada. Então Chong Woo-hee sussurrou algo no ouvido de Chan Jong, e ele saiu correndo do escritório, alegando negócios urgentes. Ele sugeriu que os recém-chegados se conhecessem por enquanto. Um dos funcionários sugeriu que isso se devia às negociações para prorrogar o contrato do jogador Liu Chang-ho. O assunto ainda não foi divulgado pela imprensa, mas ele estaria em negociações com o clube sobre seu salário. O cara o conhece pessoalmente e sabe do que está falando. O nome dele é Ye Jin. Ele se formou na Namen High School e jogou pela Universidade Timbuk por algum tempo. Isso impressionou o restante da equipe. Ji-sub achou que as conquistas de Ye Jin não foram muito legais. Ele prefere mostrar seu status como jogador. A garota se apresentou em seguida. O nome dela era Song Ju-hyun. Ela estudou na universidade. Meng Sung-gyu era um fã de longa data dos Cannons. Quando foi a vez de Ji-sub se apresentar, ele sugeriu continuar nosso relacionamento durante o almoço. Quando ele disse que era jogador de beisebol, foi bombardeado com perguntas. Como é feito o treinamento, há muitos coreanos na Liga Americana. Ye-jin, por que ele decidiu trocar o beisebol profissional pela Liga Independente? Ele poderia ter permanecido no time reserva? Ou ele nem foi convidado para lá? Ye-jin foi muito persistente em suas perguntas. Kim Ji-sub percebeu que Ye-jin estava zombando dele. Uma das garotas decidiu acalmar a situação e disse que talvez o próprio Sr. Kim não quisesse. Mas Ji-sub perguntou diretamente a Ye-jin o que isso estava dizendo nele. Inveja? Ye-jin não esperava uma pergunta tão direta. E Ji-sub continuou dizendo que Ye-jin não gosta do fato de não receber tanta atenção de seus colegas de elenco agora. Ele viu claramente que Ye-jin despreza a Liga Independente e considera seus resultados mais impressionantes. Ele foi selecionado em 76 na 8ª rodada do draft KBO. Ye-jin negou veementemente as palavras de Kim sobre a inveja. Ji-sub sorriu. Agora eles se reuniram para se encontrarem e comerem. Não faz sentido começar a se preocupar tão cedo. Se Ye-jin quiser falar com todos, ele pode dizer isso diretamente. Além disso, Ye-jin é mais jovem que ele e precisa mostrar respeito pelos mais velhos. Logo começou a orientação completa. O diretor Shin Mu-jin deu uma palestra. Todos os trabalhadores foram atribuídos a números, que acabaram sendo melhores do que Ji-sub esperava. O dormitório da Liga Independente Americana tinha buracos de bala na parede. Ko Chandok apareceu na porta e disse que ele e Ji-sub iriam morar juntos. Ko Chando era o mais temido entre os recém-chegados. E embora fosse apenas 1 ano mais velho que Ji-sub, ele já era casado e tinha um filho. Neste momento, o telefone de Ko Chando explodiu em gritos. Outro episódio de algum anime estava passando na tela. Ji-sub ficou sem palavras com o interesse de seu colega de quarto. Ko Chando estava muito confuso. Ji-sung leu o pânico em seus pensamentos. Seu vizinho é ex-atleta e atletas não assistem animes. E se toda a empresa descobrir seu segredo? Aparentemente, o homem já teve uma experiência ruim. Ele decidiu amenizar a situação e disse que conhecia esse anime. Magical Girl Yuri-chan. Ele disse que morava no Japão. Tinha um cara da equipe deles que gostava de anime e os recomendou a OS colegas. Ji-sub assistiu alguns e gostou. Ko Chando sorriu e deu um suspiro de alívio. Ji-sub achou que tudo parecia bem. De manhã, Ji-sub estava com pressa para tomar o café da manhã. Ele estava atrasado devido ao treino matinal. A comida já havia sido levada e o cara se preparava para ficar com fome até o almoço. Mas ele foi chamado por Chando, que ficou com a parte do colega de quarto. Quando viu que Ji-sub tinha ido treinar,
Pensou em levar o café da manhã para ele. Aliás, Ji-sub nunca assistiu o anime Magical Girl. Ji-sub ficou surpreso, como Shando descobriu isso. Shando explicou que esse é um show completamente novo, e o cara simplesmente não poderia assistir no Japão, já que esteve lá há 8 anos. Shando não tinha intenção de repreender Ji-sub. Ele queria agradecê-lo pelo cara que tocou junto para apoiá-lo. Ji-sub perguntou como Shando sabia quando estava no Japão. Ele respondeu que havia trabalhado em uma das maiores plataformas que coletam estatísticas de beisebol nos Estados Unidos por cerca de 10 anos. Ji-sub sabia que o Baseball Finders era tão respeitável que era conhecido em todo o mundo. O trabalho de Shando foi impressionante, mas o homem respondeu timidamente que estava criticando principalmente os testes de outras pessoas. Ele também sabia que Ji-sub esteve na China, mas como Ji-sub não falou sobre isso, Shando também ficará em silêncio. Tem havido muitos comentários negativos sobre Ji-sub, mas muitas vezes as pessoas desvalorizam o trabalho dos outros. Mas ele está confiante de que o conhecimento da cultura das ligas estrangeiras e a sua abordagem ao trabalho serão certamente úteis na sua nova posição. Durante o treinamento, Ji-sub estava pensando nessa conversa. Ele queria animar Shando e no final o animou. A única coisa que Shando não entendeu foi como Ji-sub descobriu o nome do anime. Mas o cara não revelou esse segredo para ele. Algum tempo se passou e o time foi para Jeju. Os verdadeiros preparativos para o treinamento de primavera já começaram. Todos os funcionários foram levados ao estádio local e obrigados a trabalhar duro. Eles carregavam cargas o dia todo e depois varriam o campo. Finalmente foram autorizados a descansar e avisados de que amanhã o dia de trabalho começaria às 6 horas da manhã. Há cópias do manual sobre a mesa. Você deve lê-las. Nessa época, Shando ficou muito preocupado com alguma coisa. Há algo estranho na segunda escalação do time. Liu Changguo estava na lista deles. Ji-sub lembrou que Liu Changguo é o quarto batedor do time. Um jogador talentoso com 5 habilidades: rebatida, arremesso, velocidade de corrida, defesa e arremesso. Aconteceu que eles viram Liu Changguo no dia seguinte, quando o segundo time se juntou ao campo de treinamento. Não é difícil adivinhar como se sente um jogador transferido para o segundo time. Decepção por não ter ficado com o primeiro. Ansiedade e dúvida sobre suas próprias habilidades. Estas são as pessoas que mais precisam de incentivo e apoio. Todos os colaboradores cumprimentaram os atletas de forma muito calorosa. Essa atitude é essencial para um treinamento eficaz, principalmente no primeiro dia de chegada. Pelo menos é o que diz no manual. Mas então todos correram rapidamente para algum lugar. A maioria dos que se conheceram estava apenas esperando por um herói. Um craque que caiu no segundo time, Liu Shanyo. No dia seguinte, começaram os treinos do segundo elenco. Todos os jogadores treinaram defesa, e todos os trabalhadores começaram as suas funções. Eles estavam fazendo um trabalho físico simples, mas ninguém parecia chateado. Eles ficaram felizes por terem visto Liu Changguo e discutiram como sua aura se destacava dos outros jogadores. Dizem que ele já foi notado por olheiros de times muito famosos. Liu Changguo ingressou no clube do grupo há 4 anos, logo após a escola. Um jogador verdadeiramente brilhante que começou a construir uma vantagem vertiginosa. 30 home runs e 30 bases roubadas lhe renderam o prêmio de estreante do ano. E no ano seguinte, ele acertou 40 em cada. Desde então, ele continuou sendo a única esperança de Cannon. Não é nenhuma surpresa que os fãs esperavam que ele chegasse às grandes ligas. Por que ele caiu no segundo time? Isso não foi mencionado em lugar nenhum. Talvez os rumores sobre problemas com um treinador estrangeiro sejam verdadeiros? A equipe não faz comentários sobre o assunto. Yejin disse que isso nada mais era do que uma formalidade. Na verdade, nada mudará. Todo mundo se lembra do dia em que se conheceram, certo? 2 funcionários fugiram às pressas. Todos se lembraram que Yejin disse então que estavam em andamento negociações com Liu Changguo. Disse que foi o último jogador a assinar o contrato. Por conta disso, não teve tempo de passar no teste físico, que é realizado antes do início da temporada, e então ele teve que ser transferido para o segundo time. Claro, ele teria passado facilmente no teste, mas não cumpriu os prazos. Se isso for anunciado oficialmente, haverá um grande alvoroço. O clube teve que tomar tais medidas. Estranhamente, se Liu Changguo estivesse realmente em declínio, poderia ter a oportunidade de sair de uma situação difícil e atrair ainda mais atenção. E o Sr. Oh Yejin tem muita sorte de conhecer Liu Changguo. Yejin disse modestamente que eles estavam no ensino médio e às vezes diziam olá. Todos começaram a pedir a Yejin para apresentá-los a uma celebridade. Ele olhou para Ji-sub e respondeu que se Liu Changguo tivesse tempo. Ji-sub não entendia por que esse cara ficava olhando para ele o tempo todo.
Shando explicou a ele que, do ponto de vista de Yejin, Ji-sub é um ex-jogador e um grande pé no saco. Após o término do contrato de 3 meses, apenas 2 ou 3 pessoas estarão oficialmente empregadas. Yejin vê Ji-sub como um rival. É importante que todos se destaquem de alguma forma. Claro que é irritante. Agora o trabalho deles é transportar equipamentos esportivos. É impossível mostrar seus pontos fortes. Ji-sub estava mais otimista. Eles só chegaram há 2 dias. Com o tempo, eles receberão outras tarefas. A previsão de Ji-sub se tornou realidade em poucos dias. O clube gradualmente começou a atribuir novas tarefas de acordo com as habilidades dos assistentes. Eram necessários editores de vídeo. Shando começou a trabalhar na coleta de análise de dados. Yejin foi convidado a sacar para ver as habilidades do aluno da escola Namen. Ji-sub ouviu Yejin mentalmente feliz por tê-lo vencido. E Ji-sub ainda carregava caixas. Yejin zombou do jogador profissional de beisebol, que agora trabalha como carregador. E se ele vir Yejin sacando, perderá completamente a confiança e ficará sem nada. Mas antes de tudo, Yejin precisava impressionar o treinador. Pareceu a Yejin que o lançamento foi excelente, mas o treinador não pensou assim. Não há necessidade de arremessar com tanta força, ele pediu para sacar com facilidade. E não há necessidade de ter tal inclinação. O próximo lance foi um Aringa Ball, que também não agradou ao treinador. As coisas não estavam indo bem para Yejin. Ele estava muito bravo. O técnico disse que o cara deve sacar uma bola na qual o jogador possa treinar com eficácia. O lançamento deve ser fácil para que o batedor consiga acertá-lo. Durante toda a sua vida, Yejin pensou apenas em dificultar a rebatida da bola. Ele nunca tinha ouvido falar de saque fácil. Yejin era inútil. Ele não conseguia nem sacar a bola para rebater. Coach Park decidiu substituí-lo por alguém que estivesse à altura da tarefa. Entre todos os assistentes, Yejin era o que tinha mais experiência. O treinador convidou outro cara para tentar, mas Ji-sub leu incerteza em seus pensamentos. Afinal, até mesmo Yejin não conseguiu completar esta tarefa e se desonrou. O próprio Ji-sub propôs sua candidatura ao treinador. Ele jogava muito boliche nos treinos, e se o treinador lhe der uma chance, ele vai dar o seu melhor. O treinador pensou sobre isso. Esse cara foi expulso da Liga Independente. É pouco provável que um jogador que tenha apresentado maus resultados, mesmo na China, seja capaz de servir de forma inteligente, mas é indelicado simplesmente recusá-lo. O treinador permitiu que Ji-sub tentasse. Ji-sub queria ver a lista dos movimentos praticados por cada jogador. O treinador não entendeu o que o cara estava falando. Ji-sub disse que provavelmente se chama lista de verificação, ou lista de verificação de treinamento. Cada equipe o chama de forma diferente. Esta é uma lista de exercícios necessários para bater na bola. A equipe tinha essa lista. Mas por que Ji-sub precisa dele? O cara quer lançar a bola de acordo com seu plano de treinamento? Claro que é assim que deveria ser. Agora estamos no meio do treinamento antes da primavera. Todo jogador tem pontos fracos que precisam ser trabalhados. Ji-sub precisava dessa informação para sacar as bolas certas. O treinador gostou que esse cara tivesse estudado bem a teoria. Mas não se preocupe com isso. Hoje basta sacar bolas fáceis que os batedores ficarão felizes em acertar. Assim como é feito no treino antes da partida. O treinador achou que Ji-sub era bom em falar, mas como seriam as coisas na prática? Ji-sub foi a campo sacar. O treinador destacou que pelo menos o cara demonstra vontade de trabalhar. Talvez se você treiná-lo, ele se tornará algo útil. O batedor balançou o bastão e acertou a bola que Ji-sub lhe serviu. A foto foi ótima. A equipe gritou em aprovação que o batedor Junho decidiu se exibir diante do treinador. E que entrega de bola maravilhosa foi essa? O treinador tentou lembrar o nome de quem sacou a bola. Ji-sub gritou para sacar a próxima bola. O treinador percebeu que tudo estava muito melhor do que ele esperava. Ji-sub tem um ótimo senso de bola. Ele não tinha uma lista de verificação, mas é ótimo em escolher a trajetória que o batedor prefere. Exatamente por intuição. É claro que qualquer batedor nesta situação pensará que está em ótima forma hoje. Ji-sub já havia sacado bolas para 10 jogadores quando um jogador se aproximou dele. Ele perguntou se Ji-sub serviria bolas para eles amanhã e ele poderia lançar 5 bolas a mais do que hoje. Outros jogadores também queriam aumentar o número de gols. Ji-sub respondeu que tentará fazer o seu melhor amanhã. O resto de seus colegas não gostou do desempenho de Ji-sub. Eles se culparam por se recusarem a se tornar arremessadores. O treinador soube o nome de Ji-sub e disse que ele fez um bom trabalho. O treinador principal também notou o cara e apreciou muito suas habilidades. A equipe não realiza atividades tão frutíferas há muito tempo. O treinador deu a Ji-sub uma lista de jogadores. Essa foi a programação de hoje. E amanhã?
Deixe Ji-sub ir até a sala do treinador e pegar uma versão atualizada. Mas o assistente, que era Ji-sub, foi proibido de entrar na sala de treinamento. Mas uma exceção foi aberta para Ji-sub. Ji-sub respondeu que trabalhará muito. Após o treino noturno, Ji-sub colocou um adesivo medicinal em seu ombro. Anteriormente, ele conseguia lançar facilmente mais de 100 bolas. Mas agora seu ombro começou a doer depois de algumas entradas. Ele precisa voltar a uma programação completa de treinamento. Ele sentou-se para estudar a lista de verificação. Ficou claro para ele que o treinador era muito meticuloso. Nessa época, Shando voltou do trabalho. Ele imediatamente perguntou se era verdade que Ji-sub se destacou hoje. A galera do grupo analítico disse que os saques foram excelentes e até o treinador ficou satisfeito. Agora Shando está calmo. Ele não é o único com o emprego certo. Aliviou minha alma. Se cada um deles se destacar em suas funções, poderão se qualificar. Shando estava de muito bom humor. Ele apresentou seu plano para superar o declínio de um dos jogadores e o chefe do departamento aprovou. Amanhã será mostrado ao jogador. E caso ele concorde, o treino continuará segundo o método Shando. Ji-sub nunca vai adivinhar quem é esse jogador. Este é o próprio Liu Chang'o, a estrela em ascensão dos canhões. Shando continuou dizendo que o chefe não deu o nome do jogador. Mas Shando deu uma olhada nas estatísticas e soube imediatamente de quem ele estava falando. No final da temporada passada, o desempenho ofensivo de Liu Chang'o piorou. Foi perceptível que o próprio jogador tomou algumas medidas. Sua rebatida na bola mudou até certo ponto. Ele também tentou melhorar o tempo de chute. Se isso tivesse acontecido no início da temporada, ele poderia ter se recuperado naturalmente. Mas os problemas começaram no final de todas as partidas. Na entre-safra, Liu Chang'o procurou diversas soluções, mas seu equilíbrio simplesmente entrou em colapso. Pessoas como ele tendem a parar de notar as coisas ao seu redor quando as coisas pioram no beisebol. Ji-sub lembrou-se de Yejin dizendo que era apenas uma formalidade. Aparentemente ele apenas ouviu rumores. Mas o que Shando poderia oferecer? Certamente Liu Chang'o recebeu conselhos de muitos especialistas experientes. Como ele poderia notar algo que eles não notaram? Shando respondeu que não era tão difícil. Qualquer pessoa imersa na análise de dados poderia encontrar uma solução. E ele tinha os dados. Shando sentiu que deveria se concentrar menos no ângulo do chute e prestar mais atenção na percepção da velocidade da bola. Se você restaurar a memória muscular de Liu Chang'o... Então Ji-sub interrompeu seu companheiro e pediu-lhe que repetisse. Na manhã seguinte, Ji-sub estava muito cansado. Quase toda a noite ele questionou Shando sobre seus desenvolvimentos analíticos. Essa ciência acabou sendo muito mais complicada do que ele esperava. Ele se aproximou da sala de treinamento e ouviu o técnico repetindo tudo o que Shando lhe contou ontem, sobre o ângulo de impacto e a velocidade da bola. Então a pessoa a quem tudo isso é explicado é Liu Chang'o. O treinador entregou a Ji-sub uma lista de verificação e disse que mais 2 jogadores seriam contratados durante o treino. São aqueles que foram rebaixados da equipe principal, Ma Chou-du e Baek Yong-go. Eles estão muito deprimidos e devemos tentar restaurar a sua fé neles mesmos. Ji-sub não contou ao treinador que ouviu o que ele e Liu Jong estavam conversando e perguntou onde o cara treinava. O treinador respondeu que preferia treinar sozinho. E francamente, não está claro como essa pessoa começou a jogar beisebol. Dado o seu caráter, seria mais lógico participar de maratonas. Normalmente o treinador simplesmente obrigaria Liu Chang'o a treinar com todo mundo, mas o cara agora está em crise. Ele é muito vulnerável, e se rumores sobre seus problemas se espalharem, a situação ficará ainda pior. Em breve os jornalistas escreverão sobre isso, e o clube terá pouco tempo para consertar tudo. Ji-sub teria certeza de que o próprio Liu Chang'o não conseguiria encontrar uma saída. Ele precisa de ajuda. Ele estava lavando as mãos quando Liu Chang'o foi até o lavatório. Liu Chang'o disse que tanto quanto sabe, a entrada no quarto andar onde está localizada a sala de treinamento é estritamente limitada. Apenas alguns funcionários e membros do time de beisebol podem ir para lá. Se o cara for jornalista, deixe-o dizer com que propósito está aqui, e Liu Chang'o agirá. Ji-sub respondeu que trabalha como assistente na Canon. Ele foi designado como arremessador e veio buscar a lista de verificação. O treinador deu permissão para isso. Liu Chang'o lembrou que já tinha ouvido falar disso antes. Ele perguntou a Ji-sub se ele jogava beisebol e por quanto tempo. O cara respondeu que tinha cerca de 20 anos. Como o treinador reconheceu Ji-sub, Liu Chang'o perguntou o que ele fez durante sua crise. Ji-sub só poderia dizer que se você não entende alguma coisa, então é melhor admitir honestamente. Será mais útil. Ele contou a conversa deles para Shando.
Ji-sub viu que Liu Shangho não entendeu nada da decisão que o treinador tentava transmitir a ele. Ji-sub recebeu uma explicação de Shando e o questionou a noite toda. Shando não tinha certeza de que no caso de Liu Shanghuo, perguntar novamente ajudaria. Depois de conversar com Ji-sub, Shando percebeu que os jogadores não entendiam os princípios básicos da análise. Desde a infância, os jogadores passam muito tempo jogando em vez de estudar. Eles perdem muitas aulas teóricas. E o departamento analítico já levantou a questão de como encontrar uma forma de explicar claramente suas decisões aos atletas. De qualquer forma, Ji-sub também disse a Liu Changho que ele pode pedir ajuda a Liu Changho se algo pouco claro ocorrer. Ele já criou um método. Mas ele ouviu dizer que Liu Changho é um tipo antissocial. Nesse momento, o próprio Liu Changho se aproximou do local da conversa. Ele se virou para Kim Ji-sub, e ele o lembrou que lhe permitiu resolver os problemas. Ele precisa superar essa crise e pede ajuda. Ji-sub sugeriu encontrar um lugar mais confortável e chamou Shando para acompanhá-los. Liu Shanghuo ficou nervoso, mas Ji-sub insistiu que a presença de Shando era obrigatória. Quem pode ajudar Liu Shanghuo a superar sua crise não é ele, mas o senhor assistente Kou Shangdo. O queixo de Shando caiu. Ele gritou que não estava pronto, principalmente porque Ji-sub era ex-atleta e saberia contar tudo melhor. Mas Ji-sub tinha certeza de que Shando deveria fazer isso. O plano foi desenvolvido por ele, e tudo deve ser explicado passo a passo. Liu Shanghuo não acreditava que esse homem pudesse lhe contar a estratégia do departamento de analistas. Ele está sendo intimidado? Ji-sub disse que Shando trabalha neste departamento. Liu Shanghuo ficou indignado. Ele foi atormentado o dia todo hoje com aqueles malditos analistas e precisa ouvir seus esquemas idiotas de novo? Ele está farto. Como um idiota, ele acreditou que o arremessador poderia ajudá-lo, e o cara se preparou para sair. É melhor para ele praticar com o taco sozinho. Shando entendeu que se nada fosse feito seria tarde demais. Ji-sub disse calmamente que já era noite, e não era a hora certa para balançar o taco. Ele gostaria de notificar Liu Shanghuo sobre um artigo que será publicado amanhã na imprensa esportiva. Liu Shanghuo ficou surpreso. De que artigo ele estava falando e pensou: como Ji-sub sabe disso? Eles vão falar sobre seus problemas lá? Ji-sub respondeu que não importa como ele sabe disso. O principal é que o hype começará amanhã. Uma publicação publica um artigo, outras o seguirão. Liu Shanghuo não entendeu por que Ji-sub estava lhe contando isso. Ji-sub pediu a Liu Shanghuo que lhe desse apenas 10 minutos de seu tempo. Ele viu claramente que Liu Shanghuo acreditava que Ji-sub foi quem vazou informações sobre ele para a mídia. Resolveu fingir que estava ouvindo, e caso percebesse momentos duvidosos, informaria imediatamente seus superiores. Shando começou a conversar com o atleta sobre a velocidade da bola e o ângulo de impacto, que eles usam o equipamento Trackman. Liu Shanghuo já ouviu tudo. Isso só me dá dor de cabeça, mas não ajuda. É apenas um monte de palavras incompreensíveis, e exagerar é fazer você parecer um idiota. Todos esses pensamentos eram claramente visíveis para Ji-sub. Ele disse achando que não entendia uma palavra de sua história. Existem muitas palavras incompreensíveis, e geralmente é difícil. Isso estava tão em consonância com Liu Shanghuo que o cara congelou, esperando por uma resposta. Mesmo que uma pessoa que joga há 20 anos não entenda, Ji-sub pediu para contar como se 2 alunos estivessem sentados na sua frente. Simples e claro. Liu Shanghuo estava feliz por não ser o único idiota aqui. Shando pensou sobre isso. Como você pode explicar termos complexos de forma mais simples? Agora eles vão ter uma explicação. Seus idiotas sem instrução. Eles não sabem matemática ou inglês. Liu Shanghuo tem se sentido sobrecarregado ultimamente porque não consegue balançar o taco corretamente? Então, tudo o que se exige dele é esquecer tudo e tentar bater o mais forte possível. Ele se virou para Ji-sub. Agora ele entende, idiota. Ao lado deles ouviu-se uma voz confusa, que dizia que ele, por exemplo, entendia tudo. Liu Shanghuo não entendeu por que não lhe disseram para fazer isso desde o início. Por que deram exemplos de números e palavras incompreensíveis? Agora deixe seus amigos lhe dizerem exatamente como fazer isso. Shando percebeu que os jogadores estavam processando informações em um estilo coloquial. Então Ji-sub estava deliberadamente tentando irritá-lo? Para que Liu Shanghuo entenda tudo. Ji-sub pensou que talvez Shangdo estivesse certo e deveria ter conversado sozinho com Liu Shanghuo. Mas ele não tem muita paciência. E se Liu Shanghuo aprender a ouvir as opiniões dos outros, isso o ajudará muito em sua futura carreira. Shando estava dizendo ao cara com entusiasmo que para bater mais forte na bola é preciso seguir os números indicados na tabela. Os olhos de Liu Shanghuo começaram a se fechar com os números. Novamente ele não entendeu nada.
Shandu ficou surpreso ao ver que era tão difícil para alguém perceber os números. Como posso explicar isso ainda mais fácil? Mostrou-lhe um gráfico e uma análise dos chutes do atleta. Quanto mais alta a linha vermelha, melhores foram seus acertos. O cara ficou surpreso com o pensamento que o iluminou. Se você levar esses dados em consideração durante o treino, poderá saber com certeza se ele acertou a bola? Algum tipo de milagre. Entendi. Shandu sorriu de sucesso e estava pronto para aplaudir o idiota. Liu Shangguo acaba de perceber o quão útil é o trabalho do departamento analítico. Shandeok explica muito bem, mas a ajuda de Ji-Sub também foi útil. Ele apontou os pontos que Liu Shangguo não entendeu. É bom que ele tivesse dois amigos assim. Ji-Sub soube que o cara o chamou de amigo e ficou muito satisfeito. Liu Shangguo perguntou diretamente como Ji-Sub sabe exatamente o que não entende. Ele está lendo seus pensamentos. Haha. Ji-Sub saiu do assunto e respondeu que também não passava muito tempo estudando. E ele entende os problemas do cara. Liu Shangguo continuou fazendo todo tipo de perguntas por um longo tempo, e na manhã seguinte, Ji-Sub mal acordou. Shandu gritou que houve um desastre. Eles estavam atrasados. Já são meio-dia. Se acabarem agora, talvez o treinador não fique muito bravo. Mas o telefone de Ji-Sub já estava tocando com ligações do treinador. Quem estava gritando onde o funcionário estava e por que ele não atendia as ligações? Mesmo que Liu Shangguo pedisse ajuda aos assistentes, por que ele teve que ficar sentado com ele a noite toda? E por que o treinador não foi avisado sobre isso? De qualquer forma, agora Ji-Sub pode descansar. E depois do almoço, deixe-o entrar em campo. Liu Shangguo quer mostrar ao técnico seus arremessos. Liu Shangguo insistiu que Ji-Sub trouxesse um membro do departamento analítico com ele. Shandu não entendeu o que isso significava. Depois do almoço, eles abordaram juntos o treinador em campo. Ele disse que o Coach Park deu tudo para ele, e a galera assistiria ao treino do Liu Changho. A atmosfera estava tensa. O equipamento necessário estava em campo. Convidaram até o chefe do departamento de operações e jornalistas. Provavelmente é por causa do artigo que vão publicar hoje. Este é, claro, um grande motivo de entusiasmo. Mas se Liu Changguo mostrar bons resultados hoje, tudo ficará resolvido. Shanyu e seu treinador já estavam em campo. Ele estava completamente pronto para o treinamento de demonstração. Ji-Sub foi muito descuidado. Se ele tivesse conhecido Liu Changguo antes, ele teria sido mais capaz de explicar-lhe todas as questões problemáticas. Em meio a gritos da torcida de que Liu Shangguo aguentaria, o cara bateu na bola. A bola voou direto para a zona de rebatida, mas Liu Shangguo conseguiu mandar para o chão. Todos ficaram maravilhados. Parece que o cara está realmente fora de forma. Mas Ji-Sub e Shandu viram que o golpe foi forte. Liu Shangguo lembrou-se de tudo o que lhe foi dito à noite. Ele se aproximou do assistente e pediu para ver os dados de seu golpe. Depois de estudar cuidadosamente os números, ele voltou a campo e disse que estava pronto para treinar mais. Ji-Sub achou Liu Shanyu ótimo. Compreender a teoria e aplicá-la na prática são duas coisas diferentes. No momento, o cara está fazendo isso na frente da torcida e tentando se aprimorar. O treinador jogou a bola para o atleta. Assim, segundo Ji-Sub, pode-se dizer que o declínio de Liu Changguo chegou ao fim. Com um golpe forte e certeiro, o cara acertou a bola voando em sua direção. Todos aplaudiram o excelente trabalho do atleta. O golpe foi excelente. O treinador reclamou que Liu Shangguo acertou todas as bolas sem piedade. Jornalistas correram para o campo para parabenizar o atleta. Suas fotos são simplesmente incríveis. Ele mostrou uma forma incrível hoje. Ele diria algumas palavras aos leitores. Liu Shangguo voltou-se para a arquibancada e olhou para seus amigos. Ele esperava que eles vissem tudo. O chefe do departamento de operações da equipe ficou maravilhado com a forma como Liu Shangguo voltou à boa forma em apenas um dia. O chefe do departamento de desenvolvimento, Cannons, acreditava que se tratava de uma ajuda vinda de cima. Esta manhã ele nem quis abrir os jornais. Com seu excelente desempenho, Shanyu salvou o time de uma queda acentuada no moral. Agora o técnico Pak pode transferir Liu Shangguo para o time principal. Embora o técnico Freeman ainda não tenha enviado suas instruções, segundo rumores, após assistir à gravação da atuação de Shangguo, ele ficou muito satisfeito. Muito provavelmente, Liu Chanyu será enviado amanhã para Okinawa para se juntar à equipe principal. Se ele tiver algum pedido, deixe-o falar agora. O cara pensou sobre isso. Quais são os pedidos dele? Ele gostaria que 2 assistentes voassem com ele. A sua presença é necessária para o seu desenvolvimento. Este é o Sr. Ko Shangdo, do Departamento de Análise, e o Sr. Kim Ji-Seop, o arremessador da equipe de treinamento. O chefe do Departamento Analítico apoiou ativamente a candidatura de Shandu.
Este é um excelente funcionário, e suas habilidades serão certamente úteis para a equipe principal. O chefe do departamento de operações não entendia como um assistente regular poderia ajudar. Mas, no fim das contas, foi ele quem elaborou um plano para tirar Liu Changho da crise. E Ji-sub já tem mais de 30 anos. Ele saca bem, mas só isso. Ele também participou do campeonato chinês. Não é necessário. O líder se ofereceu para levar apenas Shando com ele. Se você promover 2 funcionários ao mesmo tempo, isso prejudicará o moral dos outros. Ele estava mentindo. Se houvesse uma vaga para Shando, então o chefe do departamento de operações já havia anotado seu homem para a vaga para a qual Ji-sub estava se candidatando. Liu Changho não discutiu com seus superiores. Ele simplesmente disse que continua na segunda equipe e continuará treinando aqui. Todos atacaram o cara com censuras. Ele não entende a complexidade do momento. Você não pode promover 2 assistentes ao mesmo tempo. O elenco principal aguarda Liu Changho, mas o cara era implacável. 2 pessoas devem viajar com ele. Só assim poderá mostrar bons resultados na próxima temporada. Seu principal objetivo é mostrar um bom jogo. E para isso precisa da presença dos amigos. O irmão Shando é capaz de perceber seus erros. E o amigo Ji-sub o entende melhor do que ninguém. Aqui o treinador interveio. Era muito raro Liu Changho pedir algo assim. Ele pode parecer indiferente e teimoso, mas de manhã à noite ele balança o bastão. Ele adora beisebol. O telefone de Ji-sub tocou. Foi o treinador. Quando ele terminou de falar, Ji-sub não entendeu para onde estava sendo chamado. No escritório do técnico do time Cannon Sakhalin, Park ouviu o agradecimento do diretor pela enorme ajuda ao clube. Puck respondeu modestamente que não havia feito nada de especial. O diretor estava animado porque agora que os estudantes atletas poderiam visitar seu campo, eles poderiam se inspirar para se juntar aos Cannons. Eles apertaram as mãos e desejaram uma cooperação frutífera. Sakhalin Park ficou feliz por esta ser sua última reunião hoje. Ele estava muito cansado durante o dia. Ele queixou-se ao secretário Yang que, se soubesse de antemão que tudo isto era tão difícil, teria confiado esta posição a outra pessoa. Park perguntou o que estava acontecendo com o artigo sobre Liu Changho. Um grande alarido foi evitado. Todo mundo já escreveu que Liu Changho está em excelente forma. E Kim Ji-sub desempenhou um grande papel em sua restauração. Isso surpreendeu Sakhalin Park. Ele ficou ainda mais surpreso quando o secretário Yang disse que Ji-sub estava agora no time principal. Park decidiu que o cara começou a subir na carreira muito rapidamente. Não é porque alguém descobriu que se conheciam? Yang respondeu que até os dirigentes apoiaram a mudança de Ji-sub para o time principal. Eles mencionaram sua visão e a capacidade de compreender o estado psicológico dos jogadores, a sua forma, ansiedade e outros fatores. Sakhalin Park achava que tais qualidades eram importantes não apenas para o beisebol, mas para a vida em geral. Muito bem, Ji-sub. Ji-seop trabalhará sob a liderança do diretor adjunto Cho Sun-beom, no Departamento de Relações Internacionais. Sakhalin Park pensou que seria muito difícil para Kim Ji-sub. Sr. Cho Sun-beom é um líder extremamente rígido. O treinador acreditava que o segundo time não tinha trabalhadores suficientes. Mas aqui eles levam Ji-sub. No aeroporto, ele repreendeu o cara que, quando o chefe do departamento perguntou durante uma entrevista se ele queria entrar para a equipe principal, em vez de responder que não tinha experiência, Ji-sub concordou alegremente. E ele ainda não para de sorrir. Porém, ao dizer isso, o próprio treinador sorriu. Por fim, ele desejou boa sorte a Ji-sub em sua nova posição. E o parabenizei pela promoção. Ele havia percebido há muito tempo que Ji-sub era muito inteligente, mas não esperava que avançasse tão rapidamente. Ji-sub, por sua vez, respondeu que se o treinador não tivesse acreditado nele e feito dele arremessador, nada teria acontecido. O treinador ficou emocionado porque Ji-sub entendeu suas realizações. Ele entregou-lhe um caderno. Essa foi uma lista de verificação de caras que conseguiram vagas no time titular. Como eram todos jogadores do time titular, o técnico anotou tudo o que sabia sobre eles. Ele espera que Ji-sub aprenda tudo e ajude a melhorar o desempenho da equipe. Afinal, Ji-sub é a pessoa que ajudou Liu Changho a sair de sua crise. No entanto, Ji-sub não entendeu nada. Ele viu que todos os funcionários de Cannon estavam trabalhando duro, mas a equipe não tinha um bom desempenho. O treinador ficou sombrio. Mas se soubesse o motivo, não seria o técnico do segundo time, mas sim o técnico principal do time principal. Mas seus pensamentos não eram tão otimistas quanto seu sorriso. O pobre Ji-sub ainda tem muito que aprender sobre os canhões. Logo, Ji-sub voou para Okinawa, no Japão. No aeroporto, ele e Shando se despediram de Liu Changho. O treinador ligou para ele. O cara disse que espera muito o apoio dos amigos.
Ji-sub e Chando também foram para a saída. Chando estava ansioso para ver como era bom o estádio onde treinava o time principal. Eles provavelmente têm o melhor gramado e equipamentos de lá. Tudo é excelente por dentro e por fora. Mas quando ele viu o estádio, seu rosto caiu. Chando não conseguia acreditar que o campo do time titular pudesse estar em um estado tão terrível. Eles estão perdidos. Este é realmente o campo de canhões. Ji-sub disse que este pode não ser o caso em Okinawa. Quando jogou na Liga Independente Japonesa, as coisas pioraram ainda mais. Às vezes eles nem conseguiam treinar por causa do tufão. E na manhã seguinte descobriram que o estádio estava quebrado. A razão pela qual foi decidido organizar o acampamento em Okinawa é para jogos de treino. A maioria das equipes profissionais japonesas realizam acampamentos de outono em Okinawa. Então encontrar adversários para essas partidas é muito fácil. E os times que vão para o ZUA vão treinar com amadores. As palavras de Ji-sub foram confirmadas por um homem que se aproximou. Ele acrescentou que seus jogadores ficam muito mais confortáveis e mais fáceis de se concentrar quando jogam contra times japoneses. O homem se apresentou. Ele é o chefe do Departamento de Relações Internacionais, Cho Sun-bem. Os recém-chegados estarão sob seus cuidados. Os caras cumprimentaram o chefe. A atmosfera ficou tensa. Cho Sun-beon pediu que não se preocupassem e entrassem. Lá eles continuarão a conversa. Ele trouxe para eles uma caixa com os donuts mais deliciosos de Okinawa. E ele se ofereceu para fazer um lanche e discutir tudo. Tinha muita competição entre os dois. Os caras sabiam disso? Os caras nem desconfiaram. Cho Sun-beon riu. Foram eles os dois que tiraram Liu Changguo da estagnação. Cada um dos administradores queria colocá-lo sob sua proteção. Mas Cho Sun-bem insistiu sozinho. Ele tem muito trabalho a fazer em seu departamento. Ele espera que isso não perturbe o Sr. Ko Chando. Ele ainda terá a oportunidade de trabalhar no departamento analítico. Nesse momento o patrão recebeu uma ligação e se ausentou por 1 minuto. Chando deu um suspiro de alívio. Este chefe não parece ser tão rígido quanto seus chefes anteriores. Ele percebeu que Ji-sub tinha uma expressão estranha no rosto. Ji-sub disse que esses donuts que o patrão os presenteou, a embalagem parecia familiar para o cara. Ele procurou na internet e descobriu que a loja mais próxima onde os vendem fica a 1h30 de carro. Ou seja, o patrão gastou 3 horas só para trazer donuts. Mas ele disse que havia muito trabalho no departamento. Então ele está apenas brincando? Ji-sub não disse ao camarada que é improvável que o chefe não esteja fazendo nada. Ele tinha outros pensamentos. Ele pensou que tinha caras espertos e que o trabalho do departamento seria muito mais rápido. Ele lhes disse que a pessoa responsável lhes falaria sobre suas responsabilidades. Mesmo que o próprio patrão não esteja muito envolvido no trabalho, provavelmente há funcionários que compensam tudo. Naquela época, Cho Sun-bem estava marcando um encontro com um certo Cha-cha e sorriu agradavelmente. Chando assistiu ao chat de trabalho do departamento e disse surpreso que já haviam recebido tarefas. Ele foi encarregado de ajudar os jogadores a se adaptarem sob a liderança do vice de Kang Min-gu. A Ji-sub deve ajudar o deputado Cha Yun-jin a organizar os jogos de treino. Enquanto conversavam, eles entraram no quarto e viram Liu Changguo lá. Ele ficou surpreso ao ouvir o nome Cha Yun-jin. Ele ouviu certo? Eles estavam falando sobre a SRA. Cha Yun-jin? Ji-sub percebeu mentalmente que o cara veio até eles sem convite. Naquela época, ele disse com simpatia que seus amigos teriam que suar. Como eles conseguiram cair sob a liderança da cortina negra Cha-cha? Ji-sub lembrou que Cha-cha foi quem ligou para o chefe. Ele perguntou que tipo de apelido estranho essa mulher tinha. E Liu Changguo respondeu que não sabia, mas ela era uma verdadeira profissional. Há alguns anos, houve um programa na TV sobre gerenciamento de times de beisebol. Um funcionário extremamente popular participou. Quando questionados sobre quem se tornará a primeira mulher treinadora de um time coreano, todos responderam que era Cha Yun-jin. E ela recebeu o apelido de Cortina Negra há vários anos, quando os jogadores tiveram uma grande briga após a partida. Um deles, McMahon, estava sempre discutindo com outros jogadores. No meio de uma discussão, Cha Yun-jin se aproximou deles. E ela levou McMahon para trás da cortina preta. Os jogadores tinham certeza de que Cha Yun-jin não conseguiria endireitar o cérebro de McMahon. Esse cara é teimoso como um burro. Mas após este incidente, McMahon foi substituído. Ele se tornou muito educado com seus colegas. Ji-sub percebeu que a razão pela qual Cho Sun-beon pode agir com tanta calma é porque Cha Yun-jin o ajuda. Mas por outro lado, sob a liderança dela, eles terão que trabalhar como cavalos. Seu telefone tocou. A ligação era de alguém chamado Kim Dong-hee, do Departamento de Relações Internacionais. Ele disse que seu chefe o estava convidando para almoçar antes de começar a trabalhar. Foi uma grande oportunidade.
Ji-sub poderia descobrir que tipo de pessoa Cha Yun-jin é.